para que a gente possa saber lidar com os nossos compromissos, com os nossos direitos e deveres, é importante que a gente conheça as atribuições que nos são dadas. Então, essa resolução 01 de 2020, de TCC, ela é, em outras palavras, de uma maneira mais popular, elas são a regra do jogo, a regra do TCC, tanto para TCC1 quanto para TCC2. Então, o parágrafo único, ele já traz isso, da finalidade. Ela tem esse objetivo de estabelecer uma normativa e um conjunto de procedimentos para que vocês possam elaborar o projeto de pesquisa e, na sequência, para que esse projeto de pesquisa venha a virar um trabalho de conclusão de curso que nós chamamos carinhosamente de TCC, ok? Então, vocês percebam que o artigo 1º traz, referente ao curso de bacharelado em Educação Física da UFPB, acrescentem curso de licenciatura em Educação Física da UFPB, ok? Então, eu vou fazer uma explanação e os minutos que sobrarem a gente tira dúvidas que ficarem pelo caminho, tá bom? Então, o artigo 2 fala do objeto de pesquisa do projeto e do TCC. Percebam que esse objeto ele vai estar estreitamente relacionado com o fato de vocês serem do bacharel ou da licenciatura em Educação Física. Então, a pesquisa, o projeto de pesquisa, ele deve nascer de um tema que atenda às áreas e aos objetos de estudo, ou do bacharelado ou da licenciatura. Então, percebam que alguém que está na licenciatura deve pensar um tema, deve pensar um objeto de estudo que esteja vinculado à atuação acadêmica e profissional do licenciado em Educação Física. A mesma coisa deve acontecer com o bacharelando em Educação Física. Acho que estou sendo claro para que depois alguém que esteja na licenciatura venha com um tema da musculação ou da fisiologia do exercício que não diga respeito à área de atuação do licenciado em Educação Física ou vice-versa. Alguém que esteja no bacharelado venha com a proposta que não é do alcance do bacharel, mas sim é um objeto de trabalho da licenciatura ou do licenciado. Então, o artigo 2 deixa muito claro para vocês que vocês precisam pensar em um projeto que será um TCC que atenda à área que vocês estão agora se formando, ou seja, licenciatura ou bacharelado. O parágrafo 2º diz o seguinte, e é importante esse segundo parágrafo. Caso vocês pensem em um tema que seja novo, que seja inovador, ou que seja incomum, ou que vá além do que se espera no primeiro momento da área objeto da licenciatura ou do bacharelado, então o artigo 2º diz que esse tipo de tema, esse tipo de objeto, ele não vai ser descartado no primeiro momento. Ele vai ser levado para o docente da disciplina, seja agora comigo, em TCC1 ou em TCC2, e esse docente vai tomar a decisão junto com o discente e, se for o caso, vai submeter para uma avaliação do colegiado do curso. Ou seja, se vocês pensarem em algum tema que não seja, no primeiro momento, tão vinculado à licenciatura ou bacharelado, mas que possa ser levado a uma reflexão, então vocês irão buscar o professor da disciplina e, na sequência, esse professor, se ele não conseguir, juntamente com vocês, chegar em uma decisão sobre continuar ou não com esse tema, isso vai ser levado para o colegiado do curso, que irá definir se vocês poderão ou não executar esse tema. Esse parágrafo 2º do artigo 2º, ele é algo novo. Na resolução passada, nós não tínhamos. Então, o aluno ou a aluna, toda vez que tinha algo inovador ou algo que transcende, no primeiro momento, a ideia da licenciatura do bacharelado em Educação Física,
tinha que descartar e pensar em outra coisa. Então, agora a gente já tem essas condições de pegar um tema que traga essas características de maior complexidade, né, de maior inovação, ou que realmente não faça parte só daqueles temas transversais, e a gente pode levar para um debate, para uma discussão. Então, eu acho que foi fundamental o acréscimo desse parágrafo e abrir um leque de possibilidades para vocês. Ok? Então, nós temos agora o parágrafo 3º, que traz que o TCC ele pode ser realizado em forma de monografia ou de artigo científico. O primeiro momento, há quem julgue que a versão do artigo científico seja mais fácil, aspas, porque é uma versão reduzida, porque vai ter um capítulo a menos que a monografia oferece, que é justamente aquele capítulo de revisão da literatura. Mas, na verdade, a monografia ou o artigo tratam de pesquisa científica em formatos diferentes, mas que trazem as mesmas complexidades, o mesmo zelo metodológico na produção, né? A mesma busca por deixar uma contribuição científica. Então, tanto a monografia quanto o artigo científico, eles têm a mesma importância e a mesma complexidade. Agora, alguns de vocês, por algumas características que nós temos na resolução de TCC, vocês poderão, se for da vontade, optar por fazer o artigo científico. E aí, qual é esse requisito? Quem é que pode fazer o artigo científico? Lembrando que monografia e artigo científico são modelos que serão tratados em seminário 2 de monografia. Nesse primeiro momento, nós estaremos trabalhando um projeto de pesquisa, independente da versão que será concluída, ok? Mas, complementando essa informação do parágrafo 3º, nós temos o requisito para quem vai optar pela versão de artigo científico, ou seja, os alunos e alunas que estão ou que estiveram nesses últimos 2 semestres vinculados a laboratórios ou grupos de pesquisa do Departamento de Educação Física, tá? Então, esses alunos poderão optar por elaborar a versão de artigo científico, desde que o orientador ou a orientadora acate essa decisão e assine um termo comprovando que vocês, de fato, têm um vínculo mínimo de pelo menos 2 semestres, tá? Anteriores ao semestre que vocês estão concluindo. Então, esse é um pré-requisito importante, eu espero que esteja claro para vocês, né? Obviamente que esse artigo científico ele ainda vai atender a um outro critério, que ele tem que ter um mínimo de qualidade, que é justamente um Qualis CAPES B3, que é uma linguagem mais avançada, mas é um controle de qualidade que existe para a produção científica brasileira, chamada de Qualis CAPES. Então, esse artigo deverá ter um mínimo de qualidade para ser submetido a uma revista de nível B3 no Qualis da CAPES, dentro do quadriênio em vigor. Então, essa é uma informação. Eu acho que a primeira informação aí é a necessidade de entender que vocês poderão, no futuro, optar por uma versão de monografia ou de artigo científico. Essa tomada de decisão do artigo científico é um debate que vocês deverão traçar no próximo semestre com a disciplina de seminário 2 e também com o orientador ou com a orientadora do TCC, ok? E aí nós temos agora o artigo 5º, que fala dos requisitos para a orientação ou coorientação do projeto de pesquisa e, por conseguinte, do TCC. Então, essa pergunta já me foi feita no percorrer dessa exposição, mas, em relação a esse requisito, vocês deverão entender que esse vínculo não pode ser tardio, ele tem que ser
o mais breve possível. A resolução, ela estabelece que até a 4ª semana do semestre, o discente deverá ter essa definição de orientação e ter esse documento, chamado Termo de Orientação de Projeto, assinado, preenchido e assinado. No nosso caso, eu não vou utilizar dessa 4ª semana. Eu vou flexibilizar e vocês vão ter o tempo até a nossa data proposta para a entrega do rascunho do projeto. Mesmo que a gente chegue nessa data do rascunho do projeto, caso alguém ainda não tenha, eu ainda me comprometo a esperar. Obviamente que cada caso será analisado, né? Mas eu ainda vou esperar até o quanto for possível. Então, não desistam, eu até falei na turma anterior, para aqueles que estavam com mais dificuldade. Não desistam, porque eu não desisti de vocês. Então, do mesmo modo, eu quero agir nesse semestre. A ideia é que a gente não deixe isso lá para o final. Quem deixa muito para o final acaba tendo dificuldades. Então, a gente vai tentar. Já nesse primeiro momento, vocês já são incentivados e incentivadas a fazerem sondagens com os docentes que vocês julgam que estão relacionados com o tema que vocês, nesse primeiro momento, já estão pensando em fazer, ok? Mas a ideia é que vocês possam, o quanto antes, ter esse vínculo consolidado. Então, o orientador do projeto e do TCC, ele deverá fazer quadro, de fato, do Departamento da Educação Física, né? Na verdade, o parágrafo 2º, ele traz o seguinte: ele deverá pertencer ao quadro docente do Centro de Ciências da Saúde ou do Centro de Educação. Ou seja, docentes que estão vinculados ao CCS ou ao CE, eles cumprem com esse requisito de ser orientador ou orientadora do TCC, dos discentes do Departamento da Educação Física. Casos excepcionais, a mesma coisa que eu falei anteriormente, sobre a definição do tema e do objeto de pesquisa. Alguns casos excepcionais poderão ser levados, ou seja, professores e professoras que não estão vinculados ao CCS ou ao CE, mas que vocês, de alguma forma, têm um vínculo e acreditam que eles possam colaborar. Então, em casos excepcionais, vocês poderão levar esses nomes para uma avaliação do colegiado, tá certo? Do curso de licenciatura ou bacharelado em Educação Física, e isso será averiguado, ok? Então, é uma outra inovação, um outro parágrafo que foi incluído e que deixou aberto o leque de orientação para os TCCs do Departamento da Educação Física. E aí nós temos ainda uma outra possibilidade, que é os doutorandos, aqueles discentes que estão fazendo doutoramento ou doutorado em Educação Física no programa da UFPB, UPE, na verdade, corrigindo, né? Eles poderão atuar na coorientação do projeto do TCC. Então, é uma possibilidade importante, porque alguns docentes, eles fazem parte do programa de pós-graduação, então eles podem acolher vocês e, de repente, se eles tiverem com muitas orientações que ultrapassem o número de 6 é o limite de orientandos, né, que é sugerido para o corpo docente. Então, alguns professores que estão, desculpem, alguns professores que estão com um número elevado de orientações, eles podem demandar essa responsabilidade para um doutorando acompanhar o projeto de pesquisa e o TCC como co-orientador. Então, é uma outra possibilidade que vocês também devem levar em consideração, ok? Então, esses são os pontos principais. Obviamente que quando terminar o semestre 2021.1, quando nós terminarmos a nossa disciplina, o documento que vocês me entregaram, ele perde a validade para seminário de monografia 2. Isso não significa
que o vínculo deve ser quebrado entre vocês e a orientação. Agora, a disciplina Seminário de Monografia 2 irá por um outro documento, chamado de termo de orientação de TCC, pedir novamente que vocês comprovem a vinculação com esse orientador. Então, entendam o parágrafo 4 como a quebra de termo de orientação do projeto, ela acontece para a disciplina. Não significa que o elo entre vocês e a orientação também deverá ser quebrado. Caso haja necessidade de mudança de orientação, ou o orientando ou o orientador, se surgir de uma parte ou de outra, essa parte deve fazer por escrito e isso vai ser entregue ao professor ou professora responsável pela disciplina de Seminário de Monografia 2, ok? Em relação à assiduidade e avaliação de desempenho das disciplinas, em relação a TCC 1, ou seja, Seminário de Monografia 1, vocês deverão cumprir com todas as atividades que serão colocadas e solicitadas. E, em relação a Seminário 2, além dessas atividades que serão colocadas pelo docente responsável, além disso, em Seminário 2, vocês também terão a avaliação chamada da avaliação de defesa pública de monografia. Então, terá uma banca com 3 docentes, um deles será o orientador, 2 outros serão convidados, que farão essa avaliação do trabalho escrito que foi produzido, o chamado TCC, e da avaliação oral, né? Ou seja, da apresentação da defesa pública, e aí isso formará a nota e a avaliação de desempenho de Seminário 2, ok? Então, nesse primeiro momento, a nossa avaliação vai estar relacionada com os 3 formatos que eu coloquei anteriormente, e, na verdade, eles vão ser construídos a partir de todas as nossas interações. Então, o artigo 9º, ele fala da rescisão do processo de orientação, né? Do corpo acadêmico, do orientador e do discente. Então, eu já adiantei para vocês essa questão, caso haja essa necessidade de rescisão do compromisso, da orientação, então, a parte que achar que pretende desvincular, ela deverá justificar e, por meio de um documento escrito, deixar claro as razões que isso aconteceu. Eu acredito que isso é uma minoria, tá? Pouco acontece, mas pode acontecer, e se acontecer, vocês terão até a 4ª semana da disciplina de Seminário 2. Então, isso não se aplica para a nossa disciplina. O artigo 9º está relacionado a Seminário de Monografia 2. Caso haja uma quebra de vínculo na orientação, vocês terão até a 4ª semana para comunicar ao docente responsável pela disciplina, e esse é o prazo estabelecido por essa resolução, ok? Em relação ao artigo 12, né, o 12º, fala sobre os membros e funções da banca de TCC. Esse ponto é um ponto que diz respeito à conclusão de curso, ou seja, para a disciplina de Seminário de Monografia 2, vocês serão informados e informadas no momento que é mais conveniente, ou seja, que é quando vocês estiverem já no processo de 2021.2, ou seja, já na conclusão do TCC, mas é o que eu já adiantei para vocês. Vocês terão a necessidade de ter uma banca composta por 3 membros, né? Um deles vai ser o professor orientador ou orientadora, e os outros 2 serão convidados, que também deverão passar pela homologação do docente da disciplina, e, se for o caso, do corpo de colegiado do curso de licenciatura ou bacharelado. Então, pessoal, esses pontos que eu estou colocando, eu estou trazendo de maneira geral, mas é importante que vocês, de fato, façam uma leitura na íntegra, na resolução de TCC, até porque algumas questões que eu não estou colocando, e pode ser dúvida
elas podem estar contidas lá, e eu posso não ter trazido nesse momento, né? Porque alguns pontos aqui estão muito ligados à questão da conclusão do curso, e o meu objeto nesse momento com vocês é a construção do projeto de pesquisa, mas, de maneira geral, um ponto importante é o artigo 16º, que trata do plágio em projeto e em TCC. Então, a gente vai ter momentos mais adequados para falar sobre isso, mas diz respeito a toda vez que a gente utiliza de uma informação intelectual que não foi pensada por nós, mas que foi pensada, escrita e publicada por outras pessoas, e toda vez que a gente pega essas informações e não dá o crédito às pessoas que, de fato, são as mentoras intelectuais dessas informações, de um método de plágio. Então, é algo que deve ser combatido sempre, desde a época agora já do projeto de pesquisa até o TCC. Infelizmente, já aconteceu casos de trabalhos copiados que acabaram sendo manchando um pouco, sujando um pouco esse caminho tão bonito que é o caminho do TCC, que eu acredito que será para vocês importante terminar com chave de ouro, com um bom trabalho de pesquisa, com uma boa apresentação, que represente bem o que vocês vivenciaram ao longo dessa experiência e que representem bem vocês o que serão no mercado de trabalho. Então, é tentar fazer sempre o melhor possível, nesse caso aqui, um bom projeto de pesquisa, que será um excelente trabalho de conclusão de curso. Então, nesse caso aqui, só um alerta para o plágio, mas a gente vai falar um pouco sobre isso em outras aulas mais adiante, mas faz parte também dos artigos que estão publicados na resolução de TCC.